Quer dizer, então, que jogador na seleção da Rússia e um destaque no Brasil saiu das tuas mãos, Baresi? Marcão, para você ver, né? Então eu tô com um know-how grande aí e já estou começando a aprender o russo. Baresi, seja bem-vindo ao Resenha. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, brinde. Marcão. Baresi, que história, cara. A gente falar de Casemiro, que muita gente tá chamando de Casemito, né? Jogador acima da média no Real Madrid e na seleção brasileira. E o Mário Fernandes, cara, passou pela tua mão na época de base. O Mário Fernandes agora veio ficar forte o nome devido à excelente Copa do Mundo que ele fez. Inclusive, eu acho que um dos melhores laterais direitos que eu vi jogando na Copa. E o engraçado é que nas nossas mãos lá atrás, ele já vinha fazendo essa função, mas ele jogava de zagueiro também. E de zagueiro ele teve um grande destaque na época também. Antes de eu ir para o São Paulo, eu indiquei esse jogador para o São Paulo. Na época não deu certo, porque não houve um acordo com o São Caetano na época. Mas são dois jogadores que fizeram uma Copa assim extraordinária, né? O Casemiro também e fez uma falta né, enorme no jogo contra a Bélgica, né? E não só tecnicamente falando, mas principalmente taticamente, por ser aquele pitbull na frente da área, né? E sem dúvida nenhuma pesou a saída dele. O que poucos enxergam, não só na parte técnica, na parte tática, mas na parte emocional. A gente sabe que está tudo integrado e o Messi Tele fazia isso de uma performance extraordinária. Aí você foi para o São Paulo já no quê? Na categoria sub-20 ou 17? Fui para o São Paulo na categoria sub-23, o profissional B. Ah, já no B. Já no B. Então, fiquei quase um ano, 2009 praticamente 6 meses nessa categoria. No primeiro semestre eu fui como técnico numa parceria que o São Paulo fez com o Toledo. Nós levamos 18 atletas e fomos bem sucedidos nessa campanha também, na competição do Paranaense, na primeira divisão. E voltando, eu fiquei só com o profissional B em Cotia e posteriormente assumia o comando técnico da Copa São Paulo em 2010, onde nós nos consagramos campeões também, depois de 10 anos. Né? Desse time aí, quem que hoje você pode falar que tá num destaque acima da média? Acima da média, a gente tem o Casemiro, que na época... O cara, né? Hoje, né? É o cara, Casemito, né? Muitos chamam de Casemito, né? E sem dúvida nenhuma é um dos grandes destaques, né? Mas no momento anterior também, no Paris Saint-Germain tinha o Lucas Moura, que hoje está no Tottenham, né? O Bruno Vini, que passou pelo futebol inglês, depois veio para o Brasil, depois, hoje, se eu não me engano, ele está na Arábia Saudita. O Richard, goleiro, que fez uma campanha extraordinária Teve com a gente aqui no Paulista. Exatamente, teve com a gente no Paulista aqui em 2012 e posteriormente agora fez uma competição maravilhosa pelo Paraná Clube, tendo acesso em 2017. Foi comprado, inclusive, né? Exatamente. Você teve essa passagem importante aqui, não sei se para você tenha sido de relevância, de importância tão grande assim, mas eu tenho certeza que para todo mundo em Jundiaí foi. Daqui depois você voltou para São Paulo, depois teve a experiência da China, né? Exatamente. Em 2012, né? Depois de 2013 o São Paulo fez uma parceria com a China, com o Shandong Luneng, que é um dos times de ponta. Exatamente, está entre os 3 melhores clubes da China, e não só da China, mas como da Ásia, assim, em termos... E os caras têm dinheiro mesmo, em termos lá, de né? estrutura, física, financeira, enfim, os caras são diferenciados nesse sentido, tem muita grana, Marcão. Não é à toa que o futebol chinês está buscando os principais jogadores, não só no mercado brasileiro, mas como no mercado europeu também. Você ficou quanto tempo? 3 anos. Parece bem diferente, né? A adaptação é difícil, é diferente a cultura, o futebol em si. Futebol, obviamente, que é um nível mais baixo, né? Mas com grande potencial não só no profissional, mas principalmente na base, porque há um investimento muito grande nas estruturas dos clubes e nas escolas. Eles estão pensando em formar mesmo a geração. Exatamente. Então a meta é até 2030
a China voltar a participar de uma Copa do Mundo. Essa é a meta do atual presidente da China hoje, que vamos dizer assim, que deu essa missão para os governantes e aí para atingir os clubes, para desenvolver esse futebol. E já temos, né, a gente já pode alavancar o futebol chinês, a média de público já subiu, o nível já subiu, porque eles não só contrataram os jogadores, mas também como treinadores estrangeiros. Quer dizer, estão realmente pensando na evolução. Exatamente, mesmo. E a gente sabe que um trabalho desse é a longo prazo, eles estão pensando direitinho, né? Ô Baresi, fora isso, hoje, depois de um tempo de estudo, eu sei que você esteve fora do país, você buscou muita coisa de conhecimento, até abriu mão de estar dentro do campo, treinando algumas equipes para buscar esse conhecimento. Apareceu um projeto novo para você nos Estados Unidos. Fala um pouquinho dele. Legal, Marcão. Você tocar nisso aí. Eu acho que a parte de capacitação profissional ela é contínua para o treinador, para o preparador físico, para o médico, para o massagista, para o dentista. Então, nós todos estamos no mesmo barco e todos nós temos que nos capacitar nas nossas áreas, né? Claro. Penso dessa forma e eu tenho certeza que você pensa assim. Sim. E os nossos telespectadores também, né? Agora, falando um pouquinho desse projeto nos Estados Unidos, um projeto sensacional, porque ele abrange da categoria sub-5 até a sub-23 e mais o profissional que nós temos também. Mas ele tá estrategicamente, ele tá num ponto muito bacana dentro de Orlando. Quer dizer, uma cidade exatamente muito forte. E nós temos 2 CTs dentro de Orlando. 2 treinamentos? 2 treinamentos. Um chamado West Orange, que nós temos 4 campos e todo o complexo estrutural. O outro, Windermere, onde nós temos 6 campos, fantástico, que eles se transformam em mais 6, se você dividir, para atender essas categorias, né? Do sub-5 ao sub-23, como nós falamos, né? E o processo, ele está crescendo tanto nos Estados Unidos, que eles desenvolveram, uma das principais revistas nos Estados Unidos, agora desenvolveram um estudo, e ficou provado que dos 5 aos 14 anos, o esporte que é mais praticado nos Estados Unidos é o soccer, é o futebol. Já é o futebol? Já é. E até 2020 vai ser o número 1, o esporte número 1 dos Estados Unidos. Que o 1 é o futebol americano, né? O soccer é o futebol americano. Exatamente, é o futebol americano. E o futebol lá é o soccer. E vem uma Copa do Mundo aí 2026. 2022 Catar, 2026 nos Estados Unidos. E agora, para você ter uma ideia da dimensão de como o americano ele adora o futebol, e como a criança está crescendo, por quê? Porque as estruturas dos Estados Unidos, ela foi feita linkada com a educação. Então todas as escolas lá tem campos, tem ginásios, tem poliesportivos. Que deveria ser feito no Brasil. Exatamente, né? Tem a pista de atletismo, tem a quadra de futebol de salão, a quadra de basquete, a quadra de voleibol. Então todas as escolas têm. E eles fazem a seleção natural desde cedo. Então você tem as práticas de exatamente, N modalidades. Exato, mas você não faz é à toa que é uma potência olímpica, né? Você já identifica ali, exato. Né? E eles valorizam muito o treinador lá, o coach. Ele é muito valorizado, muito. Eles têm um respeito muito grande lá pelo coach. Oxalá um dia que nós tenhamos esse respeito aqui no Brasil e em outros lugares. Você acha que a seleção americana daqui a alguns anos vai brigar de igual para igual com talvez seleções europeias, como agora a gente viu uma Copa aí que prevaleceu o futebol europeu? Sem dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, que num futuro próximo também os Estados Unidos ele ficou fora dessa última Copa, da Copa da Rússia. Mas eles vinham de uma sequência muito boa. Esse Sim. processo foi interrompido e os grandes especialistas falam que esse processo só foi interrompido porque eles tiveram um erro de estratégia, né? Não apostando nas categorias de base. Agora isso é onde entra o nosso lado lá, né? Então a gente não quer só formar o cidadão para estudo e para a vida. Nós queremos formar o cidadão para estudo e para a vida, mas também que esse cidadão seja um bom jogador de futebol. Legal, Baresi. Para a gente encerrar,
esse papo maravilhoso que a gente ficaria aqui horas e horas. Para falar de futebol com você é uma delícia. Aliás, reencontrar o amigo, né? Vamos fazer um bate-bola rápido aqui. A gente acompanhou uma Copa do Mundo agora com algumas características muito peculiares. Bem diretamente, você acha que a Copa do Mundo trouxe inovações? Não. Não? Não. Uma seleção da Copa que te encheu os olhos, assim, de falar, gostei dessa seleção. Bélgica. Foi a que te encantou? Me encantou pelas variações de jogadas, de início, desenvolvimento e finalização. E eu acho que ela foi a que mais fez, né, de iniciar, desenvolver e finalizar as jogadas. Um time no futebol brasileiro hoje que você vê como o melhor? Flamengo. O futuro da seleção brasileira, próxima Copa, você vê a gente brigar por um título? Vejo. Muito confiante nisso. É, uma geração que vem legal. Uma geração que vai ser fortalecida e o Brasil é um celeiro, né? E certamente até a próxima Copa no Catar nós vamos ter pelo menos mais 3, 4 jogadores aí de nível altíssimo. Você conhece Serra Leoa? Você lembra dessa passagem no nosso lado? Eu ia te perguntar, você se lembra dessa passagem, velho? Os caras com a metralhadora em volta Da gente? Meu Deus do céu, nem me lembro, Marcão. Tem coisa que a gente não precisa lembrar. Você não fez um gol e o juiz anulou, voltou? O que aconteceu? Na hora, Marcão. Oh, por favor, não, professor, tá certo. Nem discutimos. Que história, não parece? Serra Leoa, que é o país da África, né? A gente teve uma experiência com o Expressinho do São Paulo, Muricy Ramalho, né? Como treinador. Tinha o Caio Ribeiro, que o Caio tava jogando. Tá? Só a gente sabe os 3 jogos que a gente passou. Meu Deus. A volta, enfim, tem assunto aí para mais de dias para falar, mas foi uma experiência tanto. Foi maravilhosa, né, Marcão? A gente sabe que essas coisas nos marcam e de certa forma faz a gente se desenvolver também como pessoa. A gente viu cada exemplo lá, né? Um país pobre, guerra civil, até hoje em guerra civil. Quantos anos fazem isso? Né? Já, nós somos em 93, 94, exatamente. Né? Quer dizer, muito tempo. A gente vai entregar a idade também, vamos parar por aqui. Não fala não. Os cabelinhos, a barbinha branca, nossa, já tá. Baresi, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, cara. Eu te agradeço, essa resenha foi maravilhosa. E você pode curtir aqui, conhecer mais desse cara que é super competente, tem trabalhos maravilhosos já realizados no Brasil e agora fora. A gente vai acompanhar de perto o América Soccer Clube. A gente vai estar. O resenha vai estar de olho. Você sabe que eu vou estar por perto olhando também, torcendo pelo amigo. Obrigado por ter vindo. Queria mandar um abraço pro pessoal do América. Nos consagramos campeões sábado passado, né, onde um jogo muito difícil e nós nos tornamos campeões da Flórida. Isso foi um grande feito. Aproveitar e parabenizar nosso presidente, Patrick Azor, Moisés Júnior e Marcos Borges, nosso grande comandante. Um abraço para vocês. Então aí, ó, um recado final. Um em chinês e um em inglês. Vamos embora. Ô, Marcão, você quer me complicar em chinês? Valeu! Chinês não! Chinês não!